posso carecer, acho em ti muito mais. Quando caio, vens me erguer, mudas em sorrir. Bom dia a todos, eu sou o pastor André Luiz Nascimento. Alguns devem já ter visto o nosso canal Doutrina Apostólica. Estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre o êxtase espiritual. Frisando mais uma vez, o Senhor Jesus nos confiou, assim como o apóstolo Paulo fala no ministério, que se encontra na favela do Batanzinho, em Realengo, e temos a obrigação de cumprirmos a doutrina apostólica, o que realmente as Escrituras falam, que nós não somos evangélicos, nós não somos crentes, porque eu sempre digo isso, que crentes até o diabo, os demônios são, e nós somos cristãos que seguimos a doutrina apostólica. Eu não defendo nenhuma visão denominacionalista, não sou calvinista, arminianista, não defendo o pentecostalismo, o neopentecostalismo, o tradicionalismo. Então, dentro da nossa realidade humana, eu procuro seguir o que as Escrituras dizem. Infelizmente, muitos homens, é uma realidade, porque hoje em dia, como eu estava vendo um pastor falar, que é uma profissão, o pastorado. O pastorado ele não é uma profissão, é um chamado, é um dom dado por Deus. Quando se fala sobre os dons ministeriais, lá em Efésios 4, Paulo ele faz uma referência, ele cita a palavra do original do grego chamado dórias, que é um dom espiritual dado por Jesus de acordo com a necessidade da igreja. Então o pastorado, o apostolado, quem é mestre e evangelista, é um chamado, é um dom espiritual. Não é uma profissão. As pessoas, infelizmente, estão confundindo. Na época que eu fazia o seminário, surgiam pessoas dizendo: eu quero ser pastor porque o do pastor é certo. Então essa pessoa acaba se tornando um profissional e acaba se tornando um empregado da igreja. Em vez daquela visão joanina do lava-pés, em que o pastor, falando mais dentro do que as Escrituras dizem, o bispo, o presbítero, ele tem que servir e não ser um profissional religioso. E é uma realidade esse imperialismo religioso, onde infelizmente existem homens que têm grandes benefícios, helicópteros, carros, a igreja compra carros para esses homens, ternos de 10 mil reais, homens que ganham 20 mil reais. Então ele se torna um profissional. Eu quero ser pastor porque o meu vai ser certo, mas não quer levantar cedo para trabalhar, não quer acordar 4 horas como todo trabalhador. E ainda existem aqueles que são aposentados e são pesados à Assembleia. Quando eu falo Assembleia, eu falo a igreja, que ainda recebe um segundo salário, vão às vezes 2 vezes na semana, dão um gabinete pastoral, ainda recebe um segundo salário. O apóstolo Paulo fala o seguinte sobre a remuneração pastoral dele: eu prefiro trabalhar. Ninguém me tirará este título de glória. Eu também prefiro acordar cedo, trabalhar, e a minha visão é essa: ninguém poderá me tirar esse título de glória. Eu prefiro vender bala no trem, já corri muito atrás, já vendi pipoca, já vendi doce, já vendi cocada. Não é vergonha nenhuma não ser pesado à igreja. E procuramos, dentro da nossa natureza humana, porque todo ser humano ele erra, é uma realidade. O homem ele é um ser imperfeito, mas o crente e o evangélico ele não erra nunca. Ele é o ser perfeito. Mas eu sou cristão e eu tenho os meus erros e as minhas falhas. Então estaremos voltando ao nosso estudo que nós começamos
algum tempo atrás, falando sobre o êxtase espiritual, o que as Escrituras elas nos relatam sobre o êxtase espiritual. Então, dando continuidade à nossa Escritura, quando eu estava falando sobre Saul, quando estava entre a companhia de profetas, entre os profetas de Samuel, se nós repararmos no 1 Samuel 10, 6 até o versículo 13, se eu não me engano, o versículo 6, que diz em que ele se transformará em um novo homem. E o que significa ele se transformar em um novo homem? Ele vai ser um excelente rei? Ele vai ter governabilidade ou coisa desse tipo? Não. Mas o texto ele é bem claro. Se tornar em um novo homem é o profetizar, entre aspas, é o êxtase espiritual. Quando ele se transformar em um novo homem, ele irá se transformar em um novo homem, que o profeta Samuel diz para ele, é que ele estaria em êxtase espiritual, estaria em delírio espiritual. O pastor Paulo César, doutor em teologia, cita a mesma coisa. O Hoff, ele fala também, ele tem a mesma visão também do doutor Paulo César. É a visão do próprio texto em si. E continuando dentro, para encerrarmos, para não ficar muito prolongado esse estudo sobre o êxtase espiritual, estaremos falando sobre Saul. 1 Samuel 19, versículos 18 até o versículo 24, onde Davi consegue escapar de Saul e ele vai procurar refúgio juntamente com Samuel e fica hospedado juntamente com Samuel e os grupos de profetas cujo Samuel era o líder. É um termo mais teológico, técnico, a companhia de profetas. E o interessante é que Saul descobre que Davi se encontra refugiado juntamente com o profeta Samuel e envia 3 grupos de guardas para prender a Davi. O primeiro grupo, quando se encontra com Samuel, o vê em êxtase espiritual, juntamente com o seu grupo de profetas. Eles estão em delírio espiritual, em êxtase espiritual. E aquele primeiro grupo, ele também, dentro do versículo, dos versos 18 até o verso 24, relata que o primeiro grupo de soldados enviado por Saul, ele também entra em delírio espiritual, em êxtase espiritual, juntamente com Samuel e a companhia de profeta, porque o Espírito do Senhor havia se apoderado daqueles homens. O segundo grupo, também, quando Saul manda um outro segundo grupo, aqueles homens também foram tomados pelo Espírito de Yahvé, ou como alguns Javé, de acordo com a tradução, são tomados e começam a profetizar. O quê? Um delírio espiritual. Êxtase espiritual. Saul envia um terceiro grupo. Acontece a mesma coisa com esse grupo. Um delírio espiritual, êxtase espiritual. E Saul também vai ter com o profeta. Quando ele se encontra com Samuel, ele tem o êxtase espiritual, tira suas vestes, fica nu e fica o dia e a noite em êxtase espiritual. Então, esse êxtase espiritual, se nós analisarmos esse delírio, ele é acompanhado de uma língua estática. Não é tão somente a pessoa trazer um oráculo da parte de Deus, mas ela é acompanhada de uma língua estática. Todos os estudiosos que têm compromisso com as Sagradas Escrituras, eles
dentro da hermenêutica, dentro da exegese. Hermenêutica é uma palavra grega que significa a interpretação, e a exegese também é a interpretação, mas a gente consegue chegar a essa interpretação traduzindo os textos originais. Por isso é muito importante sabermos o grego e o hebraico. Eles relatam que aquela primeira experiência lá no deserto com os 70 anciãos foram línguas estáticas. Aqueles dois homens, quando profetizaram, onde o jovem Josué pede a Samuel que eles viessem a parar de profetizar, também foram línguas estáticas, uma língua estática, uma língua de êxtase. E esses três grupos, também juntamente com Saul, eles tiveram uma experiência de uma língua estática, e Saul também, juntamente quando ele se transformou, se tornou um novo homem. Dentro desse contexto, o delírio, o êxtase espiritual se deu através de uma língua estática. Então isso é para desmistificar um pouco o que, infelizmente, eu falo por propriedade, porque eu não tenho compromisso, eu não vivo do Evangelho com propriedade, a falsificação da Escritura. Não se pode ter êxtase espiritual, delírio, você não pode ter uma experiência com Deus. E Tessalonicenses diz: não extingais o Espírito Santo. Agora, por que esses homens querem extinguir o Espírito Santo, eu não sei o que está por trás de tudo isso. Posso até ter alguma menção sobre isso, mas não pode se proibir o êxtase espiritual racional, procurar extinguir o Espírito Santo. Então, é o que tem acontecido hoje em dia nessas grandes igrejas. Extinguir o Espírito Santo pode, mas ganhar carrão da igreja, frota de carro, como muitas igrejas fazem, compram carros para os seus pastores, helicópteros, o pastor ganha 20 mil reais, andar com terno de 10 mil reais, isso pode. É muito interessante. Então deve ter algo mais além disso, sem falar também do lado profissional. Não é mais um chamado, não é mais um dom. O Dórias, que Paulo escreve em sua carta aos Efésios, deixa-se dom espiritual dado por Deus de acordo com a necessidade da igreja. O pastor agora ele passou a ser um profissional da fé. Pregar em grandes templos, coisas desse tipo. Eu falo isso por propriedade porque eu sou também pastor. Eu falo do grupo o qual eu pertenço. Mas Jesus ele deixou bem claro no livro de Mateus: Pai, obrigado por revelar os mistérios do reino dos céus aos pequeninos e não aos grandes. Que cada um de nós possamos ser pequeninos para que Deus possa nos revelar os mistérios do reino dos céus. E vamos encerrar por aqui para não ficar um estudo muito grande, mas nós estaremos de novo para discorrer sobre esse assunto, sobre o êxtase espiritual, para procurar desmistificarmos essa visão denominacional, para desbancarmos esse imperialismo religioso, onde infelizmente é uma realidade. Temos que ser profetas, onde os pastores eles ganham, se tornaram profissionais da fé, onde músicos se tornaram profissionais da fé, coisas desse tipo. E onde se encontra realmente o verdadeiro cristianismo apostólico? Está se perdendo. E Deus tem levantado um pequeno grupo de homens para fazer com que esse cristianismo ele não venha a se perder. Então ficamos por aqui. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus possa te abençoar. Tenha um bom final de semana.